Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando aqui para mais uma live. Hoje, quinta-feira, dia 15 de abril, são 9 horas e hoje falaremos com o pessoal do Tapa da Mão Invisível, com um dos fundadores, o sócio fundador Paulo Fux, que também já foi dirigente do Instituto de Estudos Empresariais, amigo meu aí de longa data também. Tem na sua trajetória não só contribuições através de institutos ou do podcast Tapa da Mão Invisível para o movimento liberal, como também participou lá no início da formação do Novo aqui no Rio Grande. E aí a gente começa a bater um papo. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, enfim, aqui no chat. Grande Paulo Fux. Tudo bem, E aí? Felipe? E aí, tudo E certo? aí? Tu me chamar de Felipe, parece que nem conheço. Pois é, Camosa, famoso Camosa. Muito obrigado pelo convite. E aí, tia? Cara, um prazer, um prazer. Obrigado por ter aceitado. A gente, né, que estamos, né, nós que estamos na linha de frente do movimento liberal, eu na trincheira da política e vocês na trincheira dos serviços, talvez, né? É muito bom poder conversar, poder ouvir um pouquinho. Que nem eu tinha comentado com o Fux, e vocês que me acompanham já devem ter percebido, a gente tem feito uma série de lives a respeito de empreendedorismo, investimentos, ideologia, né, discussão ideológica, filosofia liberal e tudo mais. Então aqui, nessa live com o Fux e com o Tapa da Mão Invisível, vocês vão poder ver um pouquinho de cada coisa. Tem um pouco de empreendedorismo, tem um pouco de filosofia liberal, tem um pouco de investimento, e aí até botei aqui no nome da live, empreendedorismo liberal, como a chamada. Mas, Fux, vamos começar do começo. De onde é que surgiu essa ideia aí, tu e do Júlio? Vocês têm hoje aí o Thiago Bertelli também, né? Os três aí que tocam o podcast. Da onde surgiu essa história de fazer um podcast liberal com esse nome ainda por cima? Eu sei a história, mas vou fazer aqui para que a galera possa conhecer. Perfeito. Então, o do podcast, ele foi consequência de um outro projeto que o Júlio foi investigar se ele ia tocar ou não em Brasília. E daí, quando aquele outro projeto dele não deu certo, ele me convidou para a gente fazer o podcast. Que eu já tinha conversado com ele, a gente já tinha trocado essa ideia. E o podcast foi muito baseado no podcast do Tom Woods, que eu ouço há muitos anos, né? E é o Tom Woods Show. Ele está batendo 2.000 episódios. O cara faz 5 episódios por semana de meia hora cada um. É uma máquina, assim. E ele sempre falou, Tom Woods, né? Ele, para quem não conhece, é um historiador liberal, libertário, anarcapitalista americano, autor de vários livros, um cara muito, muito bom mesmo. E ele fala há muito tempo, desde o início do podcast, quando ele começou a fazer e deu certo, ele fala, cara, vocês têm que construir o de vocês, construam uma alternativa de vocês. E uma hora, finalmente o Júlio pilhou e o Júlio me motivou a gente fazer. E então foi isso faz uns 2 anos e meio já. E esse nome, hein, Fux, da onde surgiu essa história do Tapa da Mão Invisível? Então assim, isso hoje mesmo a gente gravou com o autor do nome, que é o Werner Wolff. A gente faz episódios regulares com ele, chamados Conexão Boston, onde a gente faz um episódio do Tapa, que é mais conteúdo nosso interno, e o Werner é um economista gaúcho que mora em Boston, Massachusetts, e ele tem enfim, um dia ele me mandou um áudio, no meio do nada, assim, ele tá já morando nos Estados Unidos há muitos anos, onde ele comenta a situação de imigrantes locais lá que decidiram fazer uma paralisação e parar de trabalhar para homenagear o Dia do Imigrante, lá onde ele mora e tal. Uma cidade aconteceu isso. E ao parar, os imigrantes não foram trabalhar, não só os que estão regularizados, como os que não estão regularizados. E os que não estão regularizados, quando eles foram no outro dia, no dia após, né, trabalhar, eles chegaram lá, tinha outra pessoa no lugar deles, porque lá não tem Getúlio Vargas, não tem CLT, né, tem liberdade de mercado. E daí ele comentou, né, esses caras levaram um tapa da mão invisível. E daí a gente ficou com aquele nome na cabeça, não tinha nem podcast ainda, mas quando surgiu a ideia do podcast foi meio automático, assim, a ideia de botar esse nome. E acho que deu muito certo, porque o pessoal gosta. E esse áudio famoso aí, que eu já ouvi várias vezes, tenho ele favoritado no meu WhatsApp, provavelmente. Esse áudio já circulou
Ele já foi Ah, publicado? Vocês já não, disponibilizaram esse áudio? é um Porque áudio privado. É um áudio privado, sim. eu imagino que seria um produto premium, assim, ter assinatura do acompanhador do Tapa, ali, o seguidor do Tapa, né? Tem Sim. o seguidor, o patrão, né? E tinha que ter o áudio de WhatsApp ali. O cara que Não, isso contribui com tem que ser R$ 1.000 mensais muito dinheiro. Porque tem que pode comprar o fazer Vernan. isso, pode fazer o streaming do áudio ali. É um áudio muito divertido mesmo, mas como é uma coisa privada, teria que combinar com o Vernan, por isso a gente não passa adiante. Boa, Mas, boa. Mas Fux, o pessoal que está nos acompanhando aqui, que está assistindo, eu sei que tem muita gente que é liberal, tem muita gente que ainda não conhece tanto as ideias, tem gente que acompanha mais o meu mandato também, algumas pessoas são público do próprio Tapa, né? Eu fui, vocês me convidaram a participar de um dos primeiros episódios lá atrás, e foi muito legal participar, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu queria até pegar um pouco da tua percepção, vocês já estão aí nessa, há algum tempo, como é que é empreender no movimento liberal e para os liberais, né? Acho que hoje vocês estão talvez rompendo com o horizonte do liberalismo, atingindo novos públicos, começaram a entrevistar pessoas pois, que não são necessariamente liberais, né? Mas como é que está sendo essa experiência para vocês? então, isso é muito interessante, assim, é uma coisa que eu vejo como subfruto da interconectividade que a internet permitiu, que é o fato de que o liberalismo está se espalhando, assim, não é só o liberalismo, outras ideias, outras ideologias estão também, né? Mas o liberalismo que no Brasil, nos anos 90 reunia, sei lá, 20 pessoas no país inteiro, não, tô exagerando, mas tipo, era uma piada, cabia todo mundo numa Kombi. Por quê? Porque estava todo mundo espalhado, né? Tinha gente no Nordeste, tinha gente de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul tinha o IEE, basicamente, o Instituto Liberal, que depois virou Liberdade. Então, estava todo mundo bem espalhado e as ideias não estavam circulando, porque a gente estava fechado fora da mídia e fora do mercado editorial também. Não tinha produção intelectual alguma, né? E fora esses centros isolados, né? Então, o que que acontecia? Não havia um repositório, digamos, para as pessoas irem entenderem o que era liberalismo de forma fácil. Daí com a internet veio comunidade no Orkut, veio, enfim, um monte de coisa que começou a conectar esse pessoal todo. Esse pessoal todo fundou um monte de iniciativas. Tem um monte de coisas que dos anos 2000 em diante começaram a serem fundadas, né? Uma delas, que foi muito significativa ao meu ver, foi a questão do Instituto Mises Brasil, que foi muito influente para nós ali do Tapa, e eu sei que também para muitas outras pessoas, mas também tem outras iniciativas, tá? E o ponto é, o Mises Brasil e outras iniciativas dessas, elas trabalharam pro bono, fizeram um negócio basicamente onde elas divulgavam gratuitamente materiais, elas traduziam livros, eles disponibilizaram conteúdo na internet que permitiu que as pessoas acessassem isso descentralizadamente, estudassem, fornece, obviamente, na nossa visão, uma boa explicação para os problemas enfrentados pelo país, e por isso, esse mercado que era inexistente, com a formação intelectual que as pessoas começaram a fazer sozinhas e tal, começou a ter aderência maior e começou a criar-se um mercado. Sabe aquela frase, trabalho de graça e um dia você vai ficar rico e tal? Tipo, o liberalismo estava tão incipiente no país que teve que ser dado de graça em conteúdo e continua sendo, porque tem tanta gente que não sabe nem a importância de valorizar o liberalismo. Então, para essa pessoa aceitar experimentar alguma coisa de conteúdo, muitas vezes tem que vir com uma coisa gratuita, que tem um custo de aquisição, digamos, baixo para ela. Então, isso, ao meu ver, a partir de um certo ponto, quando se atingiu massa crítica suficiente na internet para ter essa distribuição, o Tapa veio nessa etapa aí mais ou menos e começou a alimentar também. Nós também temos, então, um conteúdo gratuito, que é justamente o nosso podcast semanal, todo tempo lá disponível, todo sábado sai episódio, e o pessoal vai lá, consome, e com isso eles dão um grau de valor e muitos viram apoiadores. E daí ao virar apoiador, daí a gente começa a ter uma renda, né? Então a gente foi de zero, renda há 2 anos e meio, agora temos ali um apoio, temos patrocinadores, temos um outro produto de seminário. Então, ao meu ver, é isso que tem que continuar sendo feito, não só pelo Tapa, mas por as diversas iniciativas que tem. Precisa fomentar esse mercado. O brasileiro médio nunca ouviu falar uma ideia liberal concatenada, assim, bem feita, e a gente está ainda muito subrepresentado. Subrepresentado até dentro da elite brasileira, e que sai, então, das pessoas mais pobres, mais humildes, que não têm acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então, tem muito campo ainda para ser
explorado e eu acho que tem muita necessidade de novos projetos. Legal, legal. Mandar um abraço para o Heitor, que está nos acompanhando aí, mandou uma mensagem aí no chat. Também o Juliano, que é do Novo ali de Novo Hamburgo. O pessoal aí manda mensagem. Quem quiser fazer perguntas também, deixar aqui embaixo, fique à vontade. Bate-papo bem informal aqui mesmo. Se você está gostando do tema e acha que mais gente precisa conhecer o TAP, como eu acho também que mais gente precisa conhecer, clica no aviãozinho, compartilha essa live aqui. Eu me tornei há pouco tempo atrás um apoiador também do TAP. Até fui atrás de ti, né, Fux, para dizer, pô, onde é que tá o link? Eu não estava achando o link, né? Mas qualquer tecnologia, home office, né? A gente não está quase há tempo nenhum nisso aí. Não sei ainda me virar muito bem. Muito boa. Mas sim, tá lá o link, rapaz. Mas eu encorajo todos vocês que estão nos acompanhando a tornarem-se também um apoiador, né? Eu que, de certa forma, trabalho com a execução das ideias que são discutidas e gestadas no TAPA, talvez na implementação disso no dia a dia, né? Ou pelo menos para colocar algum tipo de freio naqueles que não conhecem as ideias, né? É muito importante, né? É como se eu estivesse, de certa forma, né, financiando uma base de apoiadores, né? Pelo menos é assim que eu estou me sentindo, né? O investidor da categoria de base. E é barato, né? E é barato. 10 por mês. Mas eu ia dizer, e Fux, como é que é a sua perspectiva de negócio? Empreender nesse segmento? Como é que vocês projetam esse empreendimento? Né? O que vocês têm aí de planos, de metas, ambições? Tá. Bom, nós temos, esse ano, a gente focou em duas coisas. A gente focou no nosso seminário, que a ideia é utilizar um conceito que é muito abordado no IEE, no Instituto de Estudos Empresariais, que faz Fora da Liberdade, para quem não conhece. Tem os IFLs, são Institutos de Formação Liberal, que são a mesma coisa ao redor do país. São institutos voltados para pessoas que têm empresas, executivos, enfim, pessoas variadas, que têm uma afinidade pelas ideias, que têm potenciais, são jovens, de participar de um ciclo de formação dentro dessas instituições, onde elas aprendem não só liberalismo, gestão e blá, blá, blá. Então, dentro desse ciclo de formação existe um estudo de livro, por exemplo. Tá? Esse estudo de livro, onde associados leem o livro, pegam honorários, ou seja, ex-associados que já se formaram, e fazem uma apresentação para os demais associados, é um dos conceitos que a gente copiou e estamos digitalizando através do seminário, cujo objetivo, então, é permitir um ambiente de debate sobre as ideias de determinado livro que a gente está estudando. Ali a gente fez o primeiro sobre o seminário Mises, tá? Tem lá no nosso site. Mas a nossa ideia é esse seminário e principalmente crescer. Nós temos hoje, enfim, alguns milhares de ouvintes por semana, mas a gente, embora tenha uma audiência fixa muito maior no podcast que é no YouTube, nossos planos são de crescer no YouTube, produzir conteúdo exclusivo para lá e focar muito em crescer a nossa audiência, né? Tem no meio libertário brasileiro, no YouTube, por exemplo, tem caras muito grandes no nosso meio, né? O Rafael Lima é um baita exemplo, um cara que faz um trabalho sensacional, ao meu ver. Tem também o Visão Libertária, lá do Peter, que também eu acho muito bom, que é uma visão mais libertária, ambos, que é a filosofia também do Tapa, mas nós conversamos, né, e é também por isso que a gente comentou antes, tu falou, de entrevistar gente não necessariamente liberal. Existe um campo enorme, ao nosso ver, de entrevistas, de entrevistar gente Brasil afora, gente que não precisa ser 100% alinhada, mas identificar pontos em comum e ter conversas mais profundas, que é esse o objetivo que a gente fez ao fundar um podcast, né? Uma das coisas que a gente falou, eu e o Júlio lá atrás, tipo, a mídia tradicional é muito ruim. Ela é muito ruim, ela é muito insuficiente. Ela, olha, honestamente, muitas vezes está mentindo descaradamente na nossa visão. Ela cria narrativas e tal. Dá poder para muita gente o jeito que as coisas rodam assim no Brasil, né? É internacional esse problema, né? Então, a gente decidiu, pô, vamos fazer entrevista de verdade. Em vez de chamar o cara aqui, fazer 2, 3 perguntas, editar pela metade e botar isso no ar, não, vamos fazer uma entrevista decente, onde a gente consegue explorar melhor os conceitos das pessoas. E existem exemplos, não só de coisas liberais disso, mas que são de podcasts que fazem isso, que, ao meu ver, eu tenho muito prazer em ouvir, que é o Joe Rogan, agora o Jordan Peterson, tem o dele, tem o Lex Friedman, tem vários que são programas de entrevista. E essas entrevistas eles fazem de 3 horas, entendeu? É um absurdo. Só que, cara, não tem como tu não entender a ideia do cara, entendeu? 3 horas ouvindo ele falar sobre tudo que ele pensa, é maravilhoso. Tu entende o que a pessoa está dizendo.
Até isso é uma coisa que me chama a atenção, né? Eu lembro, a gente, bom, tem uma amizade de alguma data já, e eu lembro de assistir vários conteúdos indicados por ti, assim, seja alguns dos bate-papos do Joe Rogan com Ben Shapiro, né? O próprio Peterson e tudo mais. E são realmente vídeos no YouTube de 2 horas e meia, 3 horas, de um papo extremamente denso. E que não tem como acelerar também, e se tu acelerasse talvez não ia conseguir compreender pela densidade do conteúdo, mas dito isso, assim, nesse intervalo de tempo que vocês já existem, já passaram uma série de pessoas aí, qual foi talvez a tua opinião, o episódio mais denso em conteúdo, que mais te marcou assim, pela qualidade de conteúdo? Olha, de denso de conteúdo, eu acho o episódio de muita qualidade, mas a gente teve uma baixíssima aderência, porque daí virou a chave, foi denso demais, que foi o episódio sobre filosofia da linguagem, com o professor da URGS, que eu me esqueci o nome agora, daqui a pouco eu Marcos lembro. Boeira? Marcos Boeira, exatamente, obrigado. O Marcos, cara, sensacional, e ele tem é muito crânio, e o episódio sobre filosofia da linguagem é sobre a deturpação das palavras ao longo do tempo, né? Então tu pega, por exemplo, uma palavra que nem inflação. Antigamente ela era a definição de dicionário dela era a expansão da base monetária pelo Estado. Com o tempo ela virou inflação, virou diferença de preço medido pelos índices oficiais do governo, que é uma coisa muito diferente. Então isso é um exemplo de coisas que acontecem e, ao mudar a linguagem, muda também a percepção geral da população e mudam as estruturas de poder associadas àquilo. Então, eu não sei bulhufas do assunto, eu tive que estudar para fazer o episódio, eu achei muito interessante, mas o pessoal não entendeu e, tipo, daí a gente viu, não, tem coisas que não dá para fazer muito no podcast, a não ser que faça. Tipo, tem que sempre presumir que tem gente que vai ouvir que não é especialista e não vai ter estudado matéria antes. Então, ele está indo lá para se informar, né? E eu, por exemplo, que ouço muitos podcasts, eu adoro podcast, é um hobby, eu ouço do Bob Murphy, por exemplo, que é um economista, escola austríaca americana. E, tipo, quando ele faz episódio, eu que sou formado em economia, quando ele faz episódio de economia denso, nem eu consigo acompanhar, eu não, tipo, boio. Então, depende do conteúdo que você está fazendo, entende? Legal. E nesses últimos episódios que vocês têm gravado, vocês têm começado a entrevistar algumas pessoas que fogem um pouco, talvez, do estereótipo liberal, né? Estão começando justamente a expandir o público. Eu, particularmente, me tornei liberal, acabei me descobrindo liberal por ir nos fóruns da Liberdade como estudante de administração para ver CEO de empresa falar. Então, eu queria ver lá o que o CEO está dizendo e tudo mais. Lá pelas tantas, acabei recebendo um livrinho, né, chamado As 6 Lições, de um cara austríaco aí, conhecido aí do pessoal, né, o Big Von Mises. E recebi esse livro e um belo dia no verão resolvi ir na praia dar uma folhada. E tudo fez sentido para mim, então. E aí que eu me identifiquei. Pô, então aquilo que eu pensava, talvez eu conhecia minimamente, né, da experiência prática de vida, ou talvez fazendo a conexão da aula da administração com aquilo ali que estava lendo, começou a fazer sentido para mim. Tu acha também que expandir as fronteiras, convidando pessoas diferentes vertentes e tudo mais, tu estaria talvez ajudando pessoas que não sabem que são liberais a se descobrirem liberais, né? Existe um potencial de contágio aí, de descobrimento? No Bitcoin tem a teoria dos pontos de contato, tá? Que é a mesma coisa, eu acredito que serve para praticamente qualquer coisa nova, assim, de conteúdo, de conhecimento que a gente tem. Eu, por exemplo, eu fui no Fórum da Liberdade, sei lá, meus 10 anos de idade. E eu só fui virar liberal depois dos 22, 23. Eu fui em todos os fóruns. Eu achava tipo, muito legal só que eu não tinha opinião muito, assim, eu era um cara só de esquerda, porque eu sabia que o comunismo era ruim. Mas, tipo, então, quantos pontos de contato a pessoa tem que ter com o conteúdo até ela virar a chave, né? Entender aquele conceito. Quando tu lê os 6 Lições do Mises, que é um livro bem introdutório, mas faz tanto sentido aquele negócio. E eu tive que reler agora para fazer a apresentação do seminário, e realmente continua para mim muito válido. 90% do livro eu acho que ele está muito certo, é muito interessante. Mas o ponto aqui é assim, é uma estratégia de Tom Woods, que ele fala assim, quando vai montar o teu podcast, né?
Tipo, entreviste pessoas para pegar, para ela divulgar o teu trabalho e tu pegar uma parte da base dela, não é para tirar dela, né, mas é para justamente ela passar essa base, uma parte vai começar a te ouvir se tu produzir conteúdo regularmente, né? A ideia de entrevistar pessoas de fora é, primeiro, identificar, sim, o que que nos distancia, o que que nos assemelha das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente entrevistou o Luiz Felipe Bragança, né, sobre justamente monarquia, ele deu a visão dele, a gente já fez episódio sobre monarquia no Tapa com uma visão bem libertária, do Hop até, e foi muito legal porque tem muita coisa que a gente concorda, né? A gente também não precisa fazer um podcast onde a gente vai ficar só falando que a gente discorda, porque a gente já sabe, entendeu? Mas não que não dê para fazer também. A ideia de trazer... E também outra coisa, tipo, eu, o Júlio e o Thiago somos libertários, anarcocapitalistas, não quero falar por eles, mas basicamente a gente não acredita no Estado. Então, se a gente ficar fazendo só episódios sobre anarcocapitalismo, a gente vai falar com... Tem muita anarcapitalista já por aí, mas nem de perto o suficiente para tu ter um programa, tipo, com uma audiência que cresça, entende? Significativamente. Então, não dá... A nossa proposta é, tipo, a gente tem posicionamento, a gente não esconde isso de ninguém, mas a gente não faz questão de entrevistar só quem concorda conosco. É mais ou menos essa ideia, entende? Entendi. Então, por essa lógica, imagino que Ciro Gomes esteja no cronograma de convidados de vocês. Olha, o Ciro Gomes não, porque ele não é uma pessoa. Tipo, tem uns requisitos mínimos, assim, tá? E um dos requisitos mínimos é não ser uma pessoa violenta ou que prega violência contra adversários. O Ciro tem mais que um exemplo de atitudes contrárias a isso, então, não. Mas eu não tenho nenhum problema de a gente entrevistar alguém de esquerda que não seja um psicopata, e tem vários. Né? Uma das pessoas que a gente quer entrevistar, por exemplo, é o Eduardo Jorge, tá na minha fila de contatos que eu quero fazer para entrevistar. Então, tipo. Certamente tem coisas que a gente pode ter uma conversa bem amigável e conversar sobre as diferenças, entende? Legal, legal. E acredito que tem uma série de políticos brasileiros, não, né, ou pensadores brasileiros, que nessa toada talvez se descubram liberal em alguma medida. Eu não sei se tu também enxerga dessa forma. A gente teve no Congresso Brasileiro no passado o Bob Field, né, o Roberto Campos, que talvez como é referência do político liberal, né, está para o político liberal como talvez lá atrás estava nos Estados Unidos putz, agora eu esqueci o nome do... O Reagan? Não. O Ron Paul. Tá falando liberal de verdade. E tu acha que a gente... bom, tudo bem, hoje tem o Novo, né, tem alguns outros políticos mais declaradamente liberais, mas tu acha que a gente está descobrindo novos parlamentares liberais Brasil afora? Isso vai começar a acontecer? Eu acho que é improvável, não estou dizendo que não vai, mas eu acho muito improvável, porque o político ele está associado já a uma estrutura de poder e tipo tem algo que fez ele ser eleito. E essa base que ele fez ele ser eleito, se ele já não foi eleito com bandeiras liberais, é muito improvável ele abdicar das bandeiras anteriores e assumir bandeiras que vão muitas vezes ser contraditórias com as que ele já tinha. Então ele vai perder a base de apoio e arriscar não ganhar novos. Então nisso é muito arriscado, né? Então por isso que eu acho que é improvável. O que dá para se fazer é, primeiro, tu motivar da maneira mais correta, tipo, possível, através de pressão, através das explicações, através de variadas maneiras, motivar as pessoas erradas a fazerem as coisas certas, que nem diz o próprio Milton Friedman, né? Diz, a gente não precisa eleger uma bancada enorme, completa de liberais. A gente precisa que as pessoas erradas tenham os incentivos corretos para fazer as coisas corretas. E nesse sentido, o Tapa da Mãe Invisível, ele é muito mais um serviço de formação de uma base eleitoral mais esclarecida, né, do que propriamente um veículo que vai formar parlamentares. Mas eu vejo que tem muito político que fala que conhece vocês, fala que ouve vocês, e não necessariamente é um cara do Novo, né, ou que nasceu no movimento liberal. Como é que você está enxergando isso? Eu não sabia disso. Que bom. Não eu sei sabia? os do Novo que nos seguem. É legal, eu acho ótimo. E assim, se o cara quer virar liberal, você de conosco, ótimo. Vai dar uma estudada e ver o que discorda das ideias e leva para frente a discussão ideológica, né? É importante. Agora, eu não sabia, realmente eu não sei de outros políticos fora do Novo que ouvem o Tapa. Bom saber. Não, eu já ouvi de corredores, de políticos de outros partidos que já comentaram, né? E que não necessariamente são liberais, né? Eu tenho brincado agora recentemente com um colega meu de Câmara, que casualmente ele é do Partido Liberal,
o PL, e que ele já foi do PT. Se não me engano, ele chegou a ser líder da bancada do PT na Câmara de Porto Alegre há muitos anos, né? E que agora ele está no Partido Liberal e ele tem feito excelentes discursos liberais, inclusive fazendo com que eu não precise me manifestar, porque ele está indo, tá sendo tá indo tão bem nos discursos que eu falei, olha, o Mauro Pinheiro, né, o vereador, eu falei, Mauro, olha, daqui a pouco vão começar a pedir minha cabeça lá no Novo, dizer que, né, que o liberal de verdade é tu e não sou eu, né? Mas e as ações dele, tá? Até porque o discurso é ótimo, mas e as ações refletem as opiniões? Então, as votações dele agora, as mais recentes, estão sendo bem alinhadas, assim, né? Tá bem interessante de ver. Não sei por quanto tempo vai perdurar essa postura, de fato, né? Ou se justamente está se acompanhando essa mudança ainda, né, pequena que está se tendo na sociedade. O próprio brasileiro, de modo geral, né? Acho que começou a conhecer mais o outro lado das ideias, né? Não só o estatismo, né? E a internet tem proporcionado isso. Vocês são um dos players aí responsáveis. Vocês recebem muitas mensagens, aliás, de pessoas que disseram que estão se descobrindo liberais por causa de você? Muitas. Nossos apoiadores é comum, assim, a entrada de pessoas ali, então, tipo, que tem, conforme a pessoa paga ali o apoia-se, né, ela entra no nosso grupo do Discord, e lá no grupo do Discord tem uma comunidade de salas e pessoas, aí tem mais de 150 apoiadores já inscritos, e a gente convida as pessoas a responder, não é obrigatório, mas ao entrar lá no Discord, a gente pergunta as pessoas se apresentar e dizer a origem, enfim, desculpa, o que o Estado complete a frase, o Estado deveria, e daí o cara vai lá e responde, né, de acordo, e a gente vê qual é o nível de liberalismo que ele está, né? E muitas pessoas, disseram, conheci vocês através do Ciclano, através de um negócio que eu vi, e daí eu comecei a estudar, e daí eu vi um conteúdo tal, e daí muitas vezes já vem, né, de outros players aí do mercado. Então, sim, acontece, e é muito legal, tem gente lá dentro do TAP, eu já vi gente que está dentro do Banco Central, tem gente, eu já vi policial militar, professor de história, professor de filosofia, professor de geografia, tipo médicos, a gente tem um monte de médicos, então agora, especialmente durante o Covid, a gente tem muita discussão médica. Então, gente de variados campos e pessoas que não necessariamente a gente pensaria como liberais, sabe? Mas essa é a maravilha da informação descentralizada. Ela está disponível aí para qualquer pessoa investigar o que quiser. Inclusive, se quiser virar marxista, tem texto de sobra para tu estudar, entende? E é engraçado que é normal as pessoas fecharem nas bolhas, né? Isso é uma das coisas que a gente não quer pelo TAP, assim. Que a gente tem tanta crença nas nossas ideias que a gente não tem problema, de novo, de ter um debate, ter uma conversa com alguém que não concorda conosco e essa pessoa, enfim, participar e, tipo, os nossos ouvintes ouvirem o outro lado. Porque tem gente que é de má fé, que não acredita nas ideias, que conhece, não acredita porque quer poder ou dinheiro, mas a maior parte das pessoas desconhece. Ou conhece uma caricatura feita pelo pessoal sobre o que é liberalismo e tal. E então, eu acho que a informação descentralizada ela vem para salvar os liberais, porque a gente foi fechado dos canais tradicionais de comunicação com as massas, né? O colégio não ensina, o colégio com o currículo do MEC, não ensina liberalismo, pelo menos de forma adequada, não ensina, na real. As faculdades, as academias, de forma geral, são muito fechadas, e isso tem uma razão, ao meu ver, disso tudo, né? Por que a gente foi tão fechado? Porque a gente fala contra o uso da força e da coerção contra pessoas pacíficas. A gente fala que tu não pode manipular o mercado, tu não pode manipular a moeda, tu não pode manipular as pessoas e a sociedade para conseguir o que tu quer. Isso é imoral. E a gente, ao falar isso, a gente vai contra todo mundo que está ganhando dinheiro com o status quo. Então, as pessoas têm total incentivo a não nos deixar entrar no debate. Entende? Essa é a minha visão, obviamente. Não tenho certeza absoluta disso, mas essa é a minha opinião. Não, legal. A Lied aqui dizendo que é uma delas, uma das pessoas que se descobriu aí. Olha, o Elias mandou liberalismo para quem mesmo? Eu vou até usar esse gancho do liberalismo para quem mesmo, para abordar a questão do liberalismo para os pobres, né? Que é talvez um dos grandes paradigmas, né? A gente, parlamentares do Novo, aí vira e mexe nos questionados. Pô, e aí quando é que o Novo vai chegar na periferia? Né? Quando é que o liberalismo vai sair da privatização e dos bancos e vai passar para os camelôs e para o comércio informal, ambulante ou, né, o mercadinho de esquina?
Tu enxerga, o Fux, e o Tapa aborda isso de certa forma, né? Tu enxerga uma dissociação entre o liberalismo para empresários e o liberalismo, né, para os pobres? Faz sentido fazer sequer essa distinção? Eu acho que não tem melhor público para as ideias liberais que as pessoas mais pobres, disparadamente, porque elas são disparadamente as que são mais sacaneadas pelo Estado. O problema é que para tu ensinar para elas os conceitos básicos de liberalismo, né, por exemplo, tu ensinar o que o Mises fala, a importância de ter uma moeda forte, de ter uma moeda desvalorizada. Tipo, se o cara não tem, a escola pública não está dando para essa pessoa a capacidade de fazer soma e subtração de forma adequada, interpretação de texto. Então o gap do conteúdo é muito longo. Não estou dizendo que não tem como, só que é natural que o liberalismo, quando ele ressurgiu, digamos assim, agora que na internet, não só no Brasil, está tendo esse boom das ideias liberais, isso naturalmente foi para aqueles que estão mais associados a esse tipo de estudo, ou seja, são pessoas mais da elite. E é normal elas falarem para pessoas da elite. Agora, o liberalismo nada tem de defesa de empresas. Nós defendemos propriedade privada, ponto. Não quer dizer que é empresa ou indivíduo. Não, isso é propriedade privada, ou seja, o indivíduo, se ele está se organizando numa empresa, ele tem que ter sua empresa respeitada. Se ele está se organizando como trabalhador para trabalhar para outras pessoas, ele tem que ser respeitado o contrato dele também. Então, porque aquilo ali é uma extensão da autopropriedade dele. Então, o liberalismo, ele é disparadamente necessário para justamente os mais pobres. Porque quem é rico, ou quem é classe média, quem ganha benefício do Estado, esse pode pegar o avião e fazer enxoval em Miami, entendeu? Quem não pode é o cara pobre. Quem tem que trabalhar que nem um demônio para pagar 40% da renda mensal para o Estado, através de impostos sobre consumo e impostos indiretos, é o pobre. É o pobre que não consegue sair da miséria porque o Estado torra a poupança dele. Torra em projetos infrutíferos, em estádios de Copa do Mundo, enquanto o cara não tem hospital, não tem um colégio decente. E olha, escolas não são pouco investidas no Brasil. Se paga uma camada de administradores estatais para administrar toda essa gororoba estatal que não dá certo, nunca deu certo no Brasil. E continua se investindo nisso. Então, tenho certeza, esse é o objetivo. Temos que chegar nas classes mais pobres, sim, nas pessoas mais humildes e ensinar para elas. Felizmente, hoje, Camosa, existe uma coisa que é uma alternativa fenomenal para as pessoas mais pobres, que se chama Bitcoin, porque vai diretamente contra o sistema monetário, que é aonde está a origem do câncer, de como o Estado corrói a sociedade, através de inflação, através de aumentos que correspondem a aumentos de preço, justamente toda a inflação que beneficia a valorização dos imóveis que nós, da classe mais elite, conseguimos comprar, financiar na Caixa, que é outra barbadinha, juros subsidiados, tudo isso aí, a pessoa mais pobre, é o apartamento dela que ficou num nível de renda mais elevado, mais longe dela conseguir acessar, entende? Então isso é tudo correspondente à culpa do Estado, do Banco Central e da moeda estatal. Ninguém gosta de estatal, né, pessoal? Então a gente tem uma moeda estatal, ou seja, a gente tem uma estatal que gerencia o dinheiro da sociedade, que é uma coisa pior administrada pelo Estado que o dinheiro da sociedade inteira, e é isso que a gente tem. E é isso, isso é falar política monetária, falar de fim de Banco Central, essas coisas. Isso está muito longe da realidade nem dos liberais. Os liberais não pensam nisso. E aí que está, ao meu ver, o grande erro do liberalismo clássico de ignorar essa questão. E por isso que, enfim, é uma das razões que eu sou anarcocapitalista, que eu defendo o fim do Estado, mas tudo bem, até lá vamos gradualmente em direção a isso, sem problema, sem ruptura. Então, Fux, por acaso tem um líder revolucionário dos seguidores do Tapa da Mão Invisível para fazer uma tomada do Banco Central no futuro? Não. Revolução não é bom, né, pessoal? Eu não conheço. Olha, talvez a Revolução Americana se classificar como revolução, mas isso é uma coisa que eu já pensei há mais tempo, que tem tem a visão do Sowell lá, conflito de visões, ele fala que a esquerda, enfim, ele não fala esquerda, né, mas tem a mentalidade irrestrita, vê a possibilidade de tu reformar tudo, né? Põe abaixo, põe e constrói de novo e tal. E aqui, ao meu ver, é um pouco diferente, porque o que a gente quer colocar abaixo é a coerção e a violência aplicada sobre pessoas terceiras. A gente não está dizendo que a gente quer pegar o sistema e impor goela abaixo e liberalizar as pessoas. Não, estou dizendo assim, hoje as pessoas estão tendo a sua renda subtraída pelo Estado de forma obrigatória,
sem opinião, sem vontade, ou seja, não é que nem no mercado, onde tu pode dizer, não gostei desse lugar, não gostei desse negócio, nunca mais vou comprar e vou embora. Não, não tem isso na relação com o Estado. É só ver como é que o Estado trata as pessoas mais humildes no INSS, no SUS, no colégio. Isso é o quê? Isso é a cadeia de desincentivos, de incentivos contrários justamente ao bom fornecimento de serviço, que é natural de órgãos estatais. Então, se é para ter Estado, eu não acho que tenha que ter, mas se é para ter Estado, ele tem que ser o menor possível. Mas a gente tem que lembrar que sempre que tiver um monopólio, onde as pessoas são obrigadas a tolerar aquele monopólio, que é o caso do Estado hoje em variadas áreas da economia, isso é sim impor vontades e custos a pessoas que não querem pagar aquilo ali. Então, isso é extremamente imoral. Então, a nossa proposta não é revolução, é só para de agredir as pessoas que não estão fazendo nada de errado. Entende? Perfeito. Ramon mandando aqui, ó. Fux falou de conhecimento descentralizado, fim do Banco Central e Bitcoin. Deu bingo lá. O Fux, ao longo desses 2 anos e meio aí, ele falou em bingo, deixa eu puxar para esse lado aí. Tem algumas palavras-chave que tu acredita que são palavras-chave para abrir a cabeça das pessoas com relação a esse conhecimento, ao que vocês acabam entregando de conteúdo, né? É conhecimento, mas de certa forma acaba sendo entretenimento também, né? Que palavras-chave, assim, tu acha que são, para quem está nos assistindo aqui, a palavra para falar para o seu amiguinho, né? Ó, vai assistir o Tapa da Mão Invisível porque lá tu vai ver tal coisa. Olha, eu não sei se uma palavra dá para dizer necessariamente, porque as pessoas têm valores subjetivos, né? Então, todo mundo tem uma escala de como é que a gente valoriza, enfim, determinadas coisas, de acordo com a nossa escala individual. Isso é um outro problema que o Estado passa por cima, né? Ou impor para nós custos. Então, cada pessoa vai ter uma chavezinha que vai ser aquilo que vai antenar e dizer, bah, isso não faz sentido do jeito que está. Tem que mudar. Por quê? Isso, então, é muito subjetivo. Agora, eu diria, do Tapa, tem episódios que são bem introdutórios. Por exemplo, a gente tem um episódio com o Gabriel Torres, amigo nosso, sobre por que as nações fracassam, que é uma visão institucionalista sobre a economia, diz como é que as instituições, não só do Estado, mas as instituições de forma geral, elas podem ser extrativistas ou inclusivas. Enfim, isso dá a conotação da qualidade daquelas democracias que estão tomando decisões sobre as instituições. Bom, esse episódio, por exemplo, é um que eu mando sempre para uma pessoa que não conhece, porque ele é bem introdutório no sentido de explicar por que as nações vão para o buraco, né? Por que o Brasil não sai do buraco nunca. Está lá explicado nesse episódio. Mas se tu quer o episódio ANCAP doido, tem vários lá que diz que, tipo, como é que seria a visão de mundo minha, do Júlio e do Thiago aplicados. Mas, ao meu ver, o principal, assim, é como é que tu faz essa jornada, né? Tipo, não vai por mim, por ti. Estuda por conta própria. Estuda as ideias contrárias. Eu tenho certeza que depois de tu ler Marx, O Capital, ler alguma coisa de keynesianismo e depois ler liberalismo, ou faz a ordem que tu achar melhor, liberalismo vai sair ganhando. E daí quando tu lê libertarianismo, anarcocapitalismo, também sai ganhando, entendeu? Vai ganhando liberalismo. Mas, ao meu ver, é realmente uma questão das pessoas não conhecem as ideias, porque elas não tiveram acesso a elas em qualquer lugar. Então, no Tapa, a gente tem muito orgulho que a gente tem sempre show notes, e a gente dá lá no show notes os livros indicados pelos convidados, para as pessoas aprofundarem mais os temas, estudarem por conta própria. E que, olha, eu te digo, todo mês a gente ganha uma comissãozinha ali da Amazon dos livros comprados pela audiência. Se eles estão lendo ou não, a gente só sabe aqueles que são apoiadores e comentam lá no grupo e tal, mas acredito que sim. E eu acho que é uma coisa que eu pessoalmente, a minha curiosidade intelectual subiu, cresceu com o tempo, devido justamente ao aprofundamento dos estudos, das ideias liberais e das outras, enfim, da vontade de estudar mais, de entender como é que o mundo funciona. A gente teve agora há pouco o Fórum da Liberdade, essa semana, né, na segunda e terça-feira, e o Fórum da Liberdade esse ano, do Instituto de Estudos Empresariais, sempre, né, um dos maiores eventos do mundo de liberalismo, abordou o tema do digital, se o digital limita ou liberta, né? E vocês são uma ferramenta digital, um prestador de serviço digital, e dado o que tu falou, né, numa competição ampla e justa de ideias, o liberalismo, na sua convicção aí, ele vence. Então, estamos inevitavelmente rumando à liberdade com a internet, com o advento da internet, da tecnologia? Eu acho que sim, porém,
Eu acho que temos um problema, tá? Que é o grande risco. Assim, o risco, ao meu ver, é uma tentativa que pode acontecer de centralização da internet, de manejo da internet, regulação da internet. Então, agora mesmo a gente vê com a questão do Twitter, das censuras feitas pelas redes sociais, muita gente clamando lá, "Bah, o Estado tem, os presidentes dos Estados Unidos, o Estado tem que intervir, passar regras, impedir as empresas. Bom, primeiro, o Estado já está intervindo, porque lá no Congresso americano eles estão incomodando as empresas de redes sociais há tempo. Desde que o Trump ganhou, eles estão chamando, dizendo assim, não dá para acontecer de novo isso aqui. Vamos, como é que vocês vão impedir discurso disso, discurso daquilo, de propagar no justificativo que tudo fosse discurso de ódio, né? E eu vejo depois do que aconteceu com o Trump, com muitas pessoas, tem que o Estado regular. Bom, o que acontece quando o Estado regula qualquer coisa é uma espiral intervencionista. O Mises fala sobre isso, onde uma intervenção gera novos problemas não intencionais advindos da primeira intervenção, o que gera uma piora daquele ambiente, daquele mercado, que faz com que se necessite de uma nova intervenção. E assim vai indo. Então, sei lá, política monetária. Bom, cria-se uma moeda estatal e obriga todo mundo a usar, e daí quando a moeda estatal está associada a um governo gastador demais, ela vai se desvalorizando, tem que imprimir mais para pagar as contas, se cria-se um problema de câmbio em relação a outros países que não estão fazendo isso na mesma velocidade. Aí tu começa a ter uma disparidade de câmbio. Daí tu tem agora a indústria de exportação e importação é ditada pelo parâmetro de como é que o câmbio se comporta. Tipo, vai piorando, vai especializando, vai tornando cada vez mais difícil de novas empresas entrarem nisso, porque o Estado está complicando tudo. Ele está botando novas camadas de necessidade, de que a pessoa tem que entender, estudar e para conseguir atuar naquele mercado. Então, eu acho que é isso aí. Temos que evitar a espiral intervencionista. Muitas vezes um problema encontrado, isso é um sintoma de uma intervenção anterior do Estado. Essa é a minha visão. Legal. Vou deixar um abraço aqui para a Manu, nossa vereadora do Novo lá em Florianópolis, também uma ouvinte do Tapa. Manu, ó, não sei se tu é apoiadora, mas se não, já te convoco aí para ser uma apoiadora. Me ajuda aí a financiar a categoria de base, aí os juniores da trincheira. E porque tem um cara, e eu tô brincando com isso porque eu ia te fazer a pergunta na sequência do seguinte, tem um cara que lá atrás, anos atrás, né, quando a gente começou, eu particularmente, né, conheci o projeto do Partido Novo, depois acabei me envolvendo em coleta de assinatura e tudo mais, a gente conversava bastante sobre isso, e lá pelas tantas, quando eu me elegi, foi um cara que chegou para mim, e a mesma coisa o Júlio, né, que é o outro sócio fundador do Tapa, né, que falaram assim, olha, para mim, te ter lá para debater as ideias, para jogar as ideias, para apresentar as ideias, já vai ser muito bom. Acho que esse é um papel que falta na política. Como é que tu vê, para quem está nos acompanhando aqui, e não é necessariamente um produtor de conteúdo, mas sim pode ser um reprodutor, ou no meu caso, também não sou um produtor de conteúdo, eu não produzo essas ideias, não sou intelectual, eu sou um reprodutor, né? Muitas vezes eu ouço Tapa, tenho a ideia e carrego aquilo para um debate numa audiência pública, num plenário, né? A mesma coisa, né? A Manu, tenho certeza lá no dia a dia dela, né? Leu num Hayek e acaba trazendo num parecer dela na Comissão de Finanças e Orçamento para dizer que dinheiro não dá em árvore e por aí vai. Que recado, acho que recado tu daria assim, para quem nos acompanha e que não necessariamente está produzindo como vocês conteúdo, não está na linha de frente fazendo isso, mas que tem um papel fundamental nessa transformação. O que tu diria, né? Eu já convoquei aqui para virarem apoiadores, mas vamos lá, vamos além disso. Eu acho que o principal assim, é que tem que espalhar, tá? Não precisa ser necessariamente o Tapa, mas acho que a gente tem que espalhar as nossas ideias. E por isso que a minha sugestão para ti lá atrás legal, citou Bastiat, muito bem, isso aí mesmo. A gente tem que citar, inclusive, a bibliografia que a gente lê, a gente tem que demonstrar que, ao contrário dos outros políticos, nós temos sim uma profundidade intelectual, que a gente não está ali defendendo interesses específicos, né, de uma classe de pessoas, a gente está ali defendendo os interesses difusos da sociedade. E por que a filosofia, na minha visão, é de que o papel do político é de ir lá e falar o que se pensa, e não necessariamente fazer o projeto, fazer o acordo. Tem papel para isso também, eu acho, não acho que seja errado necessariamente, mas eu, pessoalmente, eu prefiro muito mais o político, que nem o Dr. Ron Paul lá fez, que é de ir lá dizer não, e dizer a verdade, tipo, esse negócio não vai dar certo, porque essas intervenções historicamente não dão certo por isso, por isso, por isso. É o papel de ir lá e fincar a bandeira, porque a política só vai ter aquela analogia do Hélio Beltrão, de que o político é o cara que vai ser o atacante
do time de futebol, vai ser o último, ele só tem que ir lá chutar para dentro do gol. Então lá na base tu tem que ter os autores, tu tem que ter na zaga as pessoas defendendo as ideias, reproduzindo as ideias, tem que ter no meio campo os caras distribuindo o jogo, e lá no final tu tem que ter o atacante para fazer o gol, que vai ser o político. Então se tu não tem todo o resto, o atacante lá na ponta nunca vai fazer gol. Então, se tu tem um atacante e tu não tem o meio-campo, que nem é o caso, ao meu ver, do Brasil, hoje, do liberalismo brasileiro, o atacante lá na ponta ele tem que estar só chamando o jogo, ele tem que estar chamando a atenção, ele tem que estar defendendo as ideias com propriedade. E isso inspira mais pessoas a justamente fazer, por exemplo, a oportunidade que está me dando hoje aqui, de vir falar para as pessoas ideias da liberdade. E a gente, com isso, catalisar, trazer mais gente para dentro. Então, eu acho que isso. Nós do Tapa, nosso objetivo é crescer. Então, se você não conhece o Tapa, compartilhe. Sempre que eu vi o Tapa, põe no Stories, compartilha. A gente compartilha também. E assim vai mais gente conhecendo. E tem uma coisa muito interessante, né, Camosa, que é o efeito de rede. A gente no automático toda semana entra gente nova. Tu também deve ter isso relacionado aos teus feeds e todo. Tu produz conteúdo, ao meu ver, bastante conteúdo. E isso é uma coisa interessante. Se algum político liberal tá lá na frente, tu tá defendendo as ideias e para aquelas pessoas que estão, tu tá na linha de frente com o cara que não acredita nisso. Então, se algum deles consegue entender as ideias, ele já vira daquele círculo de pessoas, mais pessoas podem virar. Então, o principal, ao meu ver, é isso, é espalhar. A gente ainda é muito desconhecido e uma das coisas que acontece é não tem nem base de gente para ir trabalhar nos gabinetes de políticos. Esse é o ponto. A gente tem político, mas não tem gente liberal qualificado o suficiente para ir trabalhar ou querendo largar numa iniciativa privada onde ganha bem e tal para ir trabalhar num ambiente político. Então, é muita gente ainda que a gente precisa trazer para dentro do movimento. Perfeito, perfeito. Quando eu falei até de produção de conteúdo, eu quis dizer que eu não sou um produtor das ideias, né? Eu não sou o filósofo do liberalismo, né? Justamente, é o atacante, que é muito mais... talvez o que eu trabalho em termos de produção de conteúdo é trabalhar a comunicação daquela ideia para envelopar melhor e entregar, né? Mas, enfim, perfeito o teu raciocínio. A gente teve também... tivemos, e a gente estava falando sobre empreender no movimento liberal, né? Tivemos o exemplo que tu deu antes do Rafael Lima, de Ideias Radicais. O Rafa sempre conta de como é que foi para ele. Um dia ele estava numa palestra e fizeram uma provocação de por que a pessoa não vai lá e monta seu canal e começa a falar sobre isso. Ele resolveu fazer e hoje tem aí uma audiência de 500 mil de pessoas que seguem ele aí, YouTube e tudo mais, né? Tu, pela trajetória que tu contaste aqui do próprio Tapa da Mão Invisível também, né? Uma provocação de, tu ia lá, via os podcasts também, era um consumidor disso, até que resolveu atender ao chamado e ir lá e fazer. Talvez nesse sentido, muita gente que está nos assistindo aqui hoje, né, possa ser um futuro produtor de conteúdo também, um futuro produtor do seu podcast, seu canal do YouTube, né, virar um parlamentar para defender as ideias, assim como eu acabei me tornando, sem ser um plano de vida. Isso seria... esse caminho que tu enxerga para o movimento liberal, aos pouquinhos essa chama ia acendendo em mais gente, e as pessoas irem respondendo a esses chamados? Sim, eu acho que sim, eu acho que tem muito campo ainda de iniciativas. Eu acredito que hoje, até o Gabriel botou a cultura como estratégia de jejum, eu concordo, a gente precisa promover um ambiente cultural pró-liberdade, que é aí que a esquerda e a direita também, de certa maneira, uma própria subcultura, mas a esquerda, principalmente, que é muito mais hegemônica no Brasil, eles têm uma cultura toda associada a eles. Eles têm os artistas, eles têm a produção, muitas vezes intelectual, de coisas não ligadas à economia e política, mas eles têm uma presença e eles chamam a atenção e as pessoas que estão à volta vão meio que ao natural, elas gravitam em direção a quem elas estão vendo falar e tal. Ainda mais com aquele discursinho bonito, né? Queremos ajudar os pobres, babá. Quem é que não quer ajudar os pobres? Só um psicopata não quer que os pobres saiam da miséria, entendeu? Então, é natural que essas pessoas que estão falando sozinhas, elas vão chamar gente para elas. Então, ao meu ver, uma das coisas que tem que ser feitas, e, por exemplo, tem aquele A Vida de Tina lá, que a gente pretende entrevistar no Tapa. Não sei se vocês conhecem, é um canal muito bom, tem no Instagram e tal. Elas fazem, humor sobre justamente como é que os artistas de esquerda se comportam em relação às ideias políticas e tal. Eu acho que tem muito campo na área cultural. Eu acho que é aí que tá falando. Podcast, tem o Tapa, de entrevista tem o Tapa, tem o Miss Brasil, tem um do Instituto Liberal também, tem vários aí espalhados. Querem concorrer, não tem problema, mas eu acho que tem já o suficiente disso. Mas se tu fala bem, tu tem uma boa rede,
consegue chamar gente interessante, fazer boas entrevistas, pô, abra. Vai começar os teus amigos e os teus irmãos ouvindo, não tem problema. Só que, ao meu ver, para tu ter uma estratégia de longo prazo, para tu ter um negócio que possa se tornar sustentável, tem que ser, primeiro, uma coisa que a pessoa gosta, né? Que ela tenha prazer em estudar, porque no início tu vai precisar estudar, tipo, sem remuneração alguma. É sentar, tem um outro trabalho, e daí de noite eu chegar em casa, tu vai fazer, estudar o negócio, tipo, no teu horário livre. E, tipo, investir de longo prazo. Isso é baixa preferência temporal. Não sei se essa estava no bingo de vocês aí, mas essa é um critério importantíssimo para a escola austríaca, né? Que é basicamente tu enxergar o longo prazo, é tu pensar em longo prazo, não pensar em, digamos, olha, eu tenho minha noite livre, então eu vou ir lá consumir um pacote de Doritos e ver Netflix a noite toda, eu vou fazer isso toda semana. Não, isso aí é uma alta preferência temporal. Tu está preferindo o consumo não só de alimentos não saudáveis, como também de uma bobagem que talvez não vai te agregar muito na vida. Então, uma escolha. Então, quando tu tem uma visão de baixa preferência temporal, e é isso, qualquer projeto liberal, por ser um mercado incipiente, vai ter que passar por isso. Muito tempo, muito suor, sem remuneração, tem que estar na conta para tu conseguir chegar no longo prazo. Eu não estou dizendo que eu tenho a fórmula aqui, mas eu já vi que tem muita gente que deu certo fazendo justamente isso. E claro, chega um momento que tu tem que fazer uma escolha, assim, tipo, se tu tem um trabalho que não tem nada a ver com liberalismo e tu quer seguir uma carreira liberal, tu vai ter que investir muito nesse segundo projeto por algum tempo até ele crescer, atingir maturidade para tu conseguir largar a tua carreira original e fazer. Uma das maneiras que dá para fazer isso mais facilmente é tu estudar Bitcoin. Boa, boa. Deixa eu até pegar algumas mensagens que a gente recebeu aqui. Então, tem um monte de perguntas. O Jefferson tinha falado sobre o Novo, defender candidaturas independentes e voto facultativo. Isso são, na verdade, plataformas do Novo, né? Talvez a gente não fale tanto sobre o assunto, mas são plataformas onde o Novo tem posição definida, defendemos, sim, as candidaturas independentes e o voto facultativo. Também foi falado aqui sobre limitação da democracia, né? A democracia precisa ser limitada, e aí não é a ideia de se tornar uma ditadura, mas sim porque é a própria concepção da democracia, e eu entendo, né, aqueles que, aliás, que acompanham o TAPA entendem muito bem disso, né, que a democracia, na verdade, é a ditadura da maioria, né, Fux? A democracia por si só, tipo, ao meu ver, é um valor meio vazio, assim, tá? Então, assim, se democracia por si só é tão importante, então sempre que tu for fazer qualquer decisão em grupo, tu sempre põe para votar, entendeu? Tu não precisa, passa por cima das suas preferências individuais, é aquele exemplo clássico, né? Vão jantar 5 amigos, e daí 4 decidem, o fulano vai pagar. E daí, tá certo isso? Não. Democracia por si só, ela é estéril, ela é um sistema de tomada de decisão. Ela não tem necessariamente um valor de positivo. Ela é bom como sistema político, melhor do que ditaduras, sistemas centralizados, onde a troca do psicopata lá em cima pelo próximo pode ser violenta, porque está falando de muito poder e muito dinheiro. Então, por isso, como sistema, ao meu ver, ela é uma coisa melhor do que outras, mas ela é muito problemática, e quando ela surgiu a ideia de, tipo, é vista, inclusive internacionalmente se fala, liberal democracies, né, democracias liberais, né, porque o conceito original era uma democracia, mas associada a direitos naturais invioláveis, que é o caso dos Estados Unidos. Tipo, o Estado não tem direito à tua vida, o Estado não pode dizer nada, fora essa meia dúzia de coisas que estão na Constituição, que eles já não seguem mais. Mas, enfim, o ponto principalmente, tu ter o respeito à liberdade individual. E quando a gente fala isso, as pessoas, tá, beleza, tem direito de, sei lá, abrir o teu negócio, de casar com quem tu quiser. Sim, mas é muito mais profundo que isso, né? Uma vez na faculdade de economia, a professora perguntou, né, era penúltimo semestre, antes de eu me formar. Ela perguntou, mas onde é que vocês não são livres? Eu não era liberal ainda. Onde é que vocês não são livres? Vocês no Brasil. Então eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei, tipo, passei horas, não vou conseguir dar uma boa resposta. Eu fiquei com aquilo encucado, e até hoje eu lembro daquele momento. Hoje em dia eu teria 100 respostas, teria 1000 respostas, dizendo, bom, eu não posso contratar quem eu quiser, né? Eu não posso pagar o que eu quiser para uma pessoa. Eu não posso trabalhar para outra pessoa pelo valor que eu quiser. Não pode fazer nada disso sem o Estado cobrar uma taxinha ou dizer como é que a relação de empregado e empregador funciona. Tipo, como é que ele diz como é que teu negócio regras do negócio tem que operar. Então, tipo, isso não é liberdade. Ele não está respeitando a tua liberdade. E ainda mais quando a função original, digamos, do Estado para muitas pessoas é de defender a tua vida e a tua propriedade. O Estado defende a vida e a propriedade de alguém aqui nesse país? Não, só dos políticos. Vai para Brasília, tá uma das cidades mais seguras do país.
Agora o Aliás, resto... hoje o Estado defendeu a liberdade de um político importante para o Brasil, ali, né? Eu Um nem vi. ex-presidiário aí, Ah, foi é, o STF acabou hum. tornando o Lula elegível de novo, né? Então, É... tá aí o Estado defendendo a liberdade de uma figura muito querida, né? Vai ser um grande ano a próxima eleição. Não, vai ser um circo interessante. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Felipe, do Rango na Embalagem, aqui, uma iniciativa incrível de solidariedade voluntária que tem transformado a vida de muita gente aqui em Porto Alegre. O Felipe, aliás, recomendo que sigam ali também o Rango na Embalagem, contribuam, eu já ajudei, tem um monte de gente que ajuda ali. Um destaque, né? Falamos sobre cultura, sobre solidariedade, sobre iniciativas, né? O Rango na Embalagem, lá pelas tantas, o Felipe fez uma campanha onde ele arrecadou bicicletas, juntou 2 ou 3 bicicletas para tirar um morador de rua da rua, ensinando ele, ó, ele deu a bicicleta e disse, ó, cara, toma a bicicleta, toma um celular aqui com internet e tu vai virar agora um Uber Eats. E os Que caras legal. começaram a ganhar grana por conta. E lá pelas tantas, um dos caras que recebeu a bicicleta convidou o Felipe para ir jantar ou almoçar na nova casa dele, que ele pagou com o dinheiro do próprio trabalho, que o Felipe ajudou por conta da ação, né, de várias pessoas que ajudaram a doar. Assim, incrível a trajetória. Assim. Parabéns. É muito bacana Sensacional. mesmo. A Manu falou aqui da Banda Louca Liberal, para quem não me conhece há tanto tempo, né? Antes de eu ser político, eu estava, né, em empresa ainda, na época das manifestações, eu fundei junto com alguns amigos a Banda Louca Liberal, também vendo esse espaço né, de maneira criativa, falar sobre as ideias liberais. A gente montou uma banda de rua, assim, tocar Muito cultural marchinhas, isso. tocar marchinhas e tudo mais, e a gente não fazia ideia dessa demanda reprimida que se tinha, né? E quando a gente criou o negócio, o Facebook explodiu, né? Porque a gente chegou a dezenas de milhares de pessoas seguindo de todo o país, enfim. E hoje em dia, né, eu não consigo mais me dedicar, porque afinal de contas estou no mandato. Como falta gente no movimento liberal, né? Ou tu faz uma banda, ou tu está no mandato, ou tu está liderando um podcast, ou tu está num instituto, né? A gente tem que ser Uhum. multifacetado. O Clareto aqui também falou que é um Mozato muito bonito se tem Tinder. Não tem Tinder, né? Até o Dora descobrir que eu tenho Tinder, eu tô ferrado, Clareto. Aí, ó, viu? Inclusive, Ele é nosso apoiador. faltam liberais na comédia brasileira aí, né? Tem alguns, ó, o Danilo Gentili tem se revelado um grande liberal Uhum. no entretenimento no país. Sei que tem vários outros artistas que são liberais e talvez fiquem ainda um pouco acanhados por conta da espiral do silêncio em se revelar, né, o Fux? O Certamente. Cláudio Manuel, Certamente. Hum. ex-Cacete Planeta aí também, outro cara. Vocês O entrevistaram ele, Cláudio Manuel. inclusive, né? O Cláudio Manuel, a gente entrevistou 2 vezes já. Ele é sensacional. Ele estava agora no evento do Fora da Liberdade. Ele é um frasista natural, assim. Ele passa o tempo todo largando frases. Tipo, ele tem uma que ele largou no tapa na primeira entrevista dele, que é imposto é roubo na Suécia, no Brasil é crime hediondo. Tipo, ele falou natural, assim, entendeu? Cara, e ele tem o conteúdo, sabe? Ele estudou, ele estuda muito, cara muito culto, assim, e além disso, um baita artista. O nosso segundo episódio com ele foi sobre o cancelamento do Wilson Simonal, um documentário que ele fez. E, enfim, tem poucos artistas, a gente tem pouca gente também. Mas eu me sinto assim, de forma geral, eu não gosto de, tipo, precisamos necessariamente de artistas, não, a gente precisa que descentralizadamente surgir, de pessoas interessadas em defender as ideias da liberdade. Mas a verdade é que tem algumas classes de pessoas, de profissões, digamos, que a gente vai ter uma aderência menor, porque elas vêm, elas são onde a gente está mais longe, digamos. E os artistas, talvez, pela natureza da profissão deles, é um desses locais. Os liberais são muito racionais, né? A gente pensa, bom, o sistema não funciona, porque daí tu tem isso aqui, que tá essa intervenção, está gerando esse problema. Tipo, é uma visão bem racional dos problemas. A gente não está necessariamente ali pelo coração, não que não tenham liberais assim, mas nisso, as pessoas que são mais emotivas, elas estão mais distantes desse discurso racional. Então é meio natural elas não estarem à disposição quando tu quer contratar, digamos assim. Maravilha, maravilha. Fux, estamos chegando a nossa 1 hora aqui, não quero tomar tua noite inteira aí, afinal de contas, né? Bom, esgotar todo o assunto, não vai sobrar nada para eu abordar no Tapa da Mão Invisível. E eu quero que o pessoal que está nos acompanhando aqui acompanhe o Tapa, siga lá a página, torne-se um apoiador, ajude a financiar a próxima geração de liberais.
junte-se a mim nessa função aí. Uhum. Bueno, quero agradecer também a todo mundo que está nos acompanhando aqui, mandou mensagem, né? O Darcy, lá do Tocantins aqui, Maranhão, cadê Muito quem legal. mais aqui? A Ana, Valdemar, o pessoal mandando mensagem. Bom, muito bom contar com todos vocês. E espero que tenham gostado desse bate-papo com o Fux. Quem ainda não conhecia o Tapa agora teve a oportunidade de conhecer. Está só começando esse movimento aí. E buenas. Espero que a gente tenha no futuro, então, né, Fux, muitas das pessoas que estão aqui acabem se engajando ainda mais e sejam também elas protagonistas nesse movimento aí. Tem muita coisa para fazer. E quando eu olho para o lado e vejo que tem aquelas peças macaquinhos, né, de um lado e do lado, pô, eu sonho com o dia em que eu vou ver os macaquinhos liberais, entendeu? Porque aí sim a gente vai ter ganhado o jogo, né, cara? Torcendo na paz não tem problema. Sensacional. Pô, Cabezato, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo teu mandato. Tu é um representante que eu votei já 2 vezes, na primeira e na segunda eleição da tua candidatura, e me representa, e meus parabéns pelo teu trabalho. Eu sei, tipo, tu faz uma função que eu não tenho paciência para fazer, entende? Que é estar lá na frente brigando com o goleiro adversário. E, olha, os goleiros adversários são muito argilosos, para dizer o mínimo. Muito bem, muito obrigado pelo teu trabalho. Valeu, obrigado, Fux, obrigado pelo teu tempo. É um prazer ter falado contigo aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, compartilhem essa live para que a palavra se espalhe, chegue mais gente e assim a gente, né, consiga transformar esse país mais rápido. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo no meu Instagram ali. E, enfim, né, para que possam consultar. A sua aí falou que chegou no finalzinho, para poder assistir na sequência aí também toda a live. Grande abraço a todos. Abraço, Fux. Falamos. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.